Olá, seja muito bem-vindo a um episódio especial rumo à Copa de 2026, exatamente. Então já chega deixando o seu like, comenta quanto vai ser Brasil e França em Boston, amistoso de preparação para a Copa do Mundo, amistoso pesado, duas seleções que vão chegar na competição como favoritas, sim. O Brasil sempre entra numa Copa do Mundo com favoritismo, por todo o histórico, pode ser mais longevo, né? Está muito longe que o Brasil conquistou, é verdade. Mas é o Brasil que tem camisa pesada e a França, que foi finalista da última Copa do Mundo, perdendo para a Argentina. Então vamos juntos? Se inscreve no nosso canal, dá aquela moral no YouTube e pintou o QR Code no cantinho da tela. É para você escanear, é de graça, é 0800 para ter muita informação na palma da sua mão. Deixa eu convocar aqui o nosso camisa 10, o Eduardo Gerac. Edu, porque muitas dúvidas, problemas, o Ancelotti vai conseguir resolver tudo em dois amistosos, França e Croácia. Tudo bem, Edu? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, sim, Fábio. Um abraço a você, a todas e a todos. Olha, eu já tive mais otimista aí com essa definição do grupo da seleção brasileira, né? Tem muitos problemas o Ancelotti para resolver, principalmente nas laterais, né? A gente vai discutir isso ao longo desse pré-jogo especialíssimo aí para Brasil e França, né? Finalmente o Brasil tendo um amistoso de peso pela frente, né, Fábio? E vale lembrar que a seleção não consegue fazer esses amistosos de peso, como você bem destacou, Verdade. Edu, por conta do calendário, né? O nosso é totalmente diferente do calendário europeu. Mas vamos lá. A seleção convocada não é a seleção que está nos Estados Unidos, porque três baixas já de cara ele teve, né? O goleiro Alisson levou o Hugo Souza. Perdeu o Alexandro, chamou o Kaique, do Cruzeiro. Perdeu o Gabriel Magalhães e não chamou ninguém. Verdade. Será que a zaga é um dos problemas? Porque na entrevista coletiva anterior a esse jogo, ele disse que deve levar 4 ou 5 zagueiros e que vai observar os novatos. Léo Pereira, o Ibañez. Mas será que já não está na cabeça dele quem são esses 4 ou 5 zagueiros, Edu? Então, essa é uma grande discussão. Eu acho que, na verdade, assim, o principal problema, e ele mesmo já admitiu isso, o Ancelotti, né? O principal problema está nas laterais, né? Os dois laterais, as duas laterais do Brasil estão totalmente abertos no meu modo de ver. Agora, na zaga é aquela coisa. Ele já disse também, né? Isso até é uma característica da própria cultura italiana, do futebol italiano, de colocar zagueiros nas laterais, né? Ou seja, jogadores que sejam coringas, vamos dizer assim, que sejam versáteis, né? Por exemplo, tem o caso do Militão, por exemplo. O Militão, o Ancelotti já disse que adora ele. Tudo indica que o Militão seria até o lateral direito do Brasil numa formação com 4, né? Ele que pode jogar, claro, na zaga, mas jogaria também pelo lado direito. Agora, o problema é que o Militão não joga desde o final do ano, né? E ele só vai voltar em abril. Então, assim, tem essa incógnita também de como o Militão vai se apresentar aí para a seleção brasileira a partir do mês que vem. E aí, Fábio, aí começam os problemas. Por exemplo, o Wanderson, né? Que também é um lateral que ele apostou demais. Lembrando que o Ancelotti até aqui, ele já fez 5 listas, né? De convocação, sendo que dirigiu o Brasil em 8 vezes. O Wanderson chegou a ser titular lá no começo, mais de uma vez, inclusive, mas ele está quase fora da Copa. O Wanderson vai passar por uma cirurgia aí nos próximos dias, um problema muscular um pouco mais grave. Ele quase não deve. Tudo indica, né? Assim, só realmente um milagre vai colocar o Wanderson. Então, assim, ele já perde um dos titulares dele do lado direito. Do lado esquerdo, o Alexandro, que seria uma outra aposta, também se machucou agora, precisa ver como que é a evolução aí do lateral do Flamengo. E tem também o Caio Henrique, por exemplo, que também está machucado. Ainda não se sabe quando que ele vai voltar. O Caio Henrique também joga pela esquerda. Então, até por isso, né, nessa convocação, e aí a gente vai ver, claro, como esses jogadores vão se comportar se eles entrarem, tem a questão do Ibañez, né, que você já disse, e tem a questão do Bremer também, né? Bremer também. É ele que joga, também pode jogar na lateral. Ele que é um zagueiro, mas pode jogar na lateral, jogador da Juventus de Turim. Então, Mas assim, eu acho, Edu, sim, desculpa te claro. interromper, que ele vai improvisar menos nesses amistosos. Ele tem o Douglas Santos da função, jogador Exato. experiente de futebol europeu, rodado, e me parece, nesse momento, o dono da função, já que o Alexandre, o homem de Exato. confiança, não está lá. Você falou do Éder Militão, não vamos esquecer o Danilo, do Flamengo, né, que também faz o Também. dublê de zagueiro Exato. e lateral.
Então, o Danilo, que também já foi convocado pelo Ancelotti, nunca jogou como titular, é bom que se diga que ele sempre entrou durante os jogos, mas sem dúvida, também é essa figura aí. Então, assim, entre laterais e zagueiros, né, ele vai compor ali o grupo dele com... são 5 zagueiros, depois mais 2 para cada lateral, e aí ele vai ter que mexer nesse quebra-cabeça agora a partir dessas contusões. Porque assim, ele já não tinha um titular muito titular, vamos dizer assim. E agora, com essas contusões todas, né, a coisa começa a se complicar. O Wesley, por exemplo, que é outro jogador que ele gosta demais, né? O Wesley que está jogando na Roma, e o Wesley está jogando lado esquerdo também, né? Então ele pode jogar nas duas laterais. Mas o Ancelotti também já deu toda a pinta que, como ele vai montar o time basicamente nesse 4-2-4, o que acontece? O Wesley é aquele lateral que o próprio Ancelotti classifica como muito ofensivo. Ele vai... Então, assim, o Wesley, no meu modo de ver, ele vai ser aquele reserva de luxo. Quando o jogo tiver mais complicado, ou se for contra um time um pouco mais fraco tecnicamente, aí o Wesley terá lugar. Mas numa partida dura, por exemplo, sei lá, imaginando já o enfrentamento na Copa do Mundo com a França, por exemplo, eu acho que o Wesley não vai ser a primeira opção do Ancelotti, entendeu, Fábio? Tá bom, contra o Haiti ele joga. É isso que você quer me dizer. Pronto, eu dou aqui. Exato. Porque a formação do Ancelotti é essa, né? Ele segura os laterais. Sim. Porque como ele só tem 2 no meio, se ele não segurar os laterais, aí vai virar uma peneira, né? Não contra a França, mas Casemiro e Bruno Guimarães. A gente vai até mostrar uma arte do Bruno Guimarães daqui a pouquinho, mas vamos começar na sequência das nossas artes aí, Edu, para a gente poder ilustrar o nosso papo, porque você começa com os artilheiros, né? Começando do lado da França, né? Porque a França tem um timaço de jogar bola, né? É absolutamente sensacional essa geração francesa, né? Já campeã do mundo e tudo mais. Só que daí quando a gente vai para a Premier League, né? Só aparece o Ekitike entre os artilheiros da Premier League do lado francês. Ele que já tem 11 gols, né? Nessa atual temporada da Premier League. Ele é reserva na França, tá? E aí, claro, aí nessa mesma lista temos os brasileiros até melhores que o Ekitike em termos de gols marcados, né? O Igor Thiago, que é o vice-artilheiro da Premier League, com 13 convocado. Gols. Exatamente, atrás do Haaland, que tem 22, e o João Pedro com 14, que aparece ali também encabeçando aí, né? Ou melhor, em uma das primeiras posições dessa lista aí talvez, de artilheiros da Premier League. Então, talvez esses números aí o Mbappé não esteja, porque ele se contundiu também, né? Isso atrapalhou ele, né? Exato. Não, e aí, essa é a grande questão, né, do lado francês, né, do Deschamps, para essa data FIFA. Eles também lá estão discutindo até que ponto o Mbappé está pronto ou não para jogar a Copa, né? Porque teve esse problema, ele se machucou em fevereiro, né? Ficou sem jogar, voltou já no último jogo da Champions League pelo Real Madrid, né? Entrou durante o jogo. E aí, aí vamos ver se ele vai estar pronto para isso. E aí, Fábio, falando desse timão da França, né? Tem também o Tchouaméni. O Tchouaméni, que é o dono ali do meio-campo da França, né? Esse aí é o mapa de calor dele contra a Espanha, que, vamos dizer assim, foi o último grande jogo, né, da França, que a França passou fácil pelas eliminatórias. Esse jogo contra a Espanha foi a semifinal da Eurocopa, né? Lá em 2024. E o Tchouaméni jogou demais, né? E a França, que também tem esse mesmo desenho muito parecido com o Brasil. Porque quando enfrenta times um pouco mais fortes, ela joga no 4-3-3. O Tchouaméni, sendo o dono ali do meio-campo, ele joga mais pelo corredor central, vamos dizer assim. E aí o Deschamps tira um dos atacantes, ele joga com 3 lá na frente e coloca o Rabiot. O Rabiot, que é muito discutido também na França, mas é o homem de confiança do Deschamps. Ele que nessa partida jogou o Tchouaméni pelo meio, o Rabiot mais pelo lado esquerdo e o Kanté pelo lado direito. E por que ele coloca o Rabiot pelo lado esquerdo, que é um cara um pouco mais de marcação, um cara mais de proteção? Porque na frente dele tem o Mbappé. E aí o Mbappé não precisa ficar voltando para marcar, porque o Mbappé joga mais pelo lado esquerdo, né? Mbappé, Dembélé, tem o Olise também, que está jogando muita bola. Então, assim, esse time da França, do meio para frente, eu diria, hoje, é melhor que o Brasil. A seleção brasileira que tem algumas apostas importantes, como o Rafinha, por exemplo, né? O Rafinha é um jogador que a gente está vendo aí na tela, com a sua linha de passe, no jogo com o Raio Vallecano. O Vinícius Júnior, que voltou a jogar muito bem.
Acho que a fase fora de campo está ajudando o Vinícius, está mais calmo, está tranquilo, está namorando a influenciadora e empresária Virgínia. E ele tem se destacado, né? E o Exato. Vinícius Júnior faz o mesmo corredor que o Mbappé faz pela França, lado esquerdo. Exato. Não, eu acho que os 4 da frente do Brasil, na cabeça do Ancelotti, já estão definidos. Claro, o Rodrigo, infelizmente, não estará na Copa, né? Já tirando o Rodrigo do jogo. Ou seja, é Rafinha, Matheus Cunha, Vini Júnior e Estevão, né? Só que aí também tem uma dúvida, porque o Estevão também tá machucado, né? Ainda não voltou a jogar e vamos ver como que ele vai se. Porque só faltam 2 meses praticamente, né? 2 meses e meio, sendo muito otimista. Então, assim, como o Ancelotti já disse que só vai levar quem tiver 100% pronto, aí fica essa dúvida também, quem será, vamos dizer assim, o quarto elemento, né? O quarto homem aí desse quarteto ofensivo do Brasil. Uma coisa a gente já percebe que ele não abre mão do 4-2-4, mas não terá o Marquinhos, né? Marquinhos está Exato. fora do primeiro amistoso, só contra a Croácia. A tendência é que o Marquinhos, que é um homem de confiança, jogador pesado de Europa, ele deve jogar, né? Agora, você separou aí o Bruno Guimarães. Falei ainda há pouco que Casemiro e Bruno Guimarães são jogadores de contenção. Só que o Bruno também vem de uma lesão, está fora dessa convocação. E ele disse na coletiva que nós acompanhamos, vou pedir para a nossa produção colocar no ar a arte do Bruno Guimarães, que, obrigado, os números são excelentes do Bruno Guimarães, mas ele hoje não está a 100%, por isso que ele está fora da convocação. Será que em 18 de maio, na convocação final para a Copa do Mundo, ele estará 100%? Porque o Neymar, a gente dificilmente estará 100%, né? Que é sempre uma eterna discussão. Então, essa é uma outra discussão importante. A gente já falou da zaga e das laterais, né? Principalmente das laterais, falamos do ataque, e agora tem o meio-campo. O meio-campo do Brasil, que para essa Copa, né? Eu imagino os torcedores mais românticos, né? Que ainda acham que tem que ter um camisa 10 tradicional. Esqueçam isso, não vai ter. Bruno Guimarães, né? A gente tem os números dele aí na Premier League, né? Nessa temporada 25-26, são 27 finalizações, 17 chutes no gol, 9 gols, 224,2 minutos para fazer um gol. Ele que jogou 23 partidas, né? Antes de se machucar. Ele que também não vem jogando pelo Newcastle. E aí, Fábio, é aquela questão. Essa data FIFA, né? Lembrando que o Brasil, depois da França, tem a Croácia, como você já disse, era para talvez preparar um plano B para o meio-campo do Brasil. Tanto que ele chamou o Gabriel Sara, né? Que é um jogador, esse sim, conduz um pouco mais a bola, é um pouco mais ofensivo. Só que agora também, até o plano A pode ficar em xeque. Vamos ver como que vai voltar o Bruno Guimarães, né? Porque seria Bruno Guimarães e Casimiro, eles jogaram quase todas as partidas como titulares com o Ancelotti, né? Essa dupla aí, para o Ancelotti já está definida. Só que agora sem o Bruno, né? Vamos ver como que a coisa se encaixa. Quem aparece aí como a primeira opção para substituir até qualquer um dos dois é o Andrei Santos, né? Ele que deve ser o substituto imediato aí do Bruno. Mas é claro que o Ancelotti precisa pensar num plano B. Até para, por exemplo, mudar para o 4-3-3, colocar um outro homem ali no meio-campo, dependendo do que o jogo pedir, né? Dependendo do que o adversário pedir. Por exemplo, todo mundo estava apostando que esse nome poderia ser o Lucas Paquetá, mas o Paquetá nem foi chamado para essa data FIFA. Então, assim, é o que eu estou dizendo, né? Estou tentando voltar lá no começo do nosso papo, da nossa conversa. Se o Ancelotti estava pensando que essa data FIFA era só para definir ali os 4, 5, 6 últimos nomes do grupo, agora tem um monte de questão em aberto aí que ele vai ter que reanalisar, né? E aí, inclusive, para a gente fechar, o gol. Porque, teoricamente, Alisson, Ederson e Bento me parece que são os 3 goleiros. Mas o Alisson, de novo, machucou. Vem correndo com muitas contusões. Hugo Souza, na minha visão, é aquele quarto goleiro que, se alguém demora, ele entra na lista dos 3. Exato. Olhando só o calendáriozinho do Brasil, né, Edu? Dia 11 de maio é o prazo para envio da pré-lista daqueles 55 jogadores que tem que estar na FIFA. Na semana seguinte, o anúncio oficial, dia 18 de maio. 25 começa a preparação na Granja Comari. Provavelmente não todos estarão, até porque tem a final de Liga dos Campeões e tal. 31 de maio tem um amistoso contra o Panamá no Maracanã, que é a despedida. Aí a delegação vai embora, dia 1º de junho, já para os Estados Unidos. Tem um amistoso em Cleveland, no dia 6, contra a equipe do Egito.
E aí, dia 13, estreamos na Copa do Mundo em Nova Jersey, diante do Marrocos, Filadélfia, dia 19, contra o Haiti. Miami, a gente fecha a participação na primeira fase, dia 24, contra a Escócia. Tempo ele vai ter para trabalhar a equipe. Agora é ter condições físicas de ter o melhor elenco à disposição, Edu. Não, exatamente. E aí é essa a questão. Agora ele vai ter que ficar administrando essa questão das contusões, né? Porque apareceram muitas aí nas últimas semanas, né? E claro, além de tudo, precisa ver como esses jogadores vão voltar, né? Porque assim, não dá para voltar na Copa, né? Tem que jogar um pouco antes aí para ver como que eles estão. Vai ser realmente 2 meses muito eletrizantes aí para o Ancelotti. Com certeza. Edu, forte abraço e tenho certeza que esse amistoso será fantástico para a gente poder observar aqui na Flash Score. Valeu, Fábio. Abração. Até mais. Valeu. Obrigado a você pela sua companhia. Tá pronto? Pro amistoso? Copa do Mundo tá chegando e claro que a Flash Score vai deixar você na cara do gol. E não esquece, QR Code pintou aqui no cantinho da tela para você escanear e ter muita informação na palma da sua mão. Data FIFA, muitos jogos. Campeonato Brasileiro somente em abril. Não é mentira não, só 1º de abril que volta a bola a rolar. Mas aqui na Flash Score a gente não deixa a bola parar de rolar. Aqui você lê o jogo como ninguém. Tchau, tchau.